Você está no Essência Gospel. E hoje, vamos falar sobre um dos livros mais ignorados da Bíblia, mas também um dos mais profundos. Muitos pulam Levítico, achando que é só um monte de regras antigas e sacrifícios estranhos. Mas e se eu te dissesse que ele é muito mais do que isso? Levítico não é sobre regras. É sobre um Deus santo tentando habitar no meio de um povo imperfeito. É sobre relacionamento. Enquanto a gente vê leis, Deus estava construindo uma ponte para estar perto de nós. Enquanto a gente vê sacrifícios, Deus estava revelando o imenso valor da vida e apontando para o sacrifício final de Cristo. O que foi escrito lá no deserto, há milhares de anos, ainda confronta os nossos dias de uma forma poderosa. A pergunta não é se Levítico faz sentido hoje. A pergunta é: estamos prontos para viver a santidade que Deus ainda exige? Fica com a gente para descobrir. Levítico não é sobre regras antigas. É sobre um Deus santo tentando habitar no meio de um povo imperfeito. Enquanto muitos veem leis, Deus estava construindo relacionamento. Enquanto muitos veem sacrifícios, Deus estava revelando o valor da vida. O que foi escrito no deserto ainda confronta os nossos dias. A pergunta não é se Levítico faz sentido hoje. A pergunta é: estamos prontos para viver a santidade que Deus ainda exige? Vamos começar entendendo a origem deste livro poderoso. O livro de Levítico foi escrito por Moisés, o mesmo autor dos outros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Mas aqui está o ponto crucial. Moisés não escreveu por iniciativa própria. O próprio texto afirma repetidamente: "E o Senhor falou a Moisés." Levítico nasce de um diálogo direto entre Deus e o líder que conduzia o povo no deserto. Não são ideias humanas, nem tradições inventadas. É Deus ensinando como ele deseja ser adorado e como seu povo deveria viver em sua presença. Agora, para quem exatamente Deus estava falando? Levítico foi escrito para o povo de Israel, especialmente para os sacerdotes da tribo de Levi, daí o nome do livro. Pense no contexto. O povo tinha acabado de sair do Egito, uma nação mergulhada em idolatria, práticas pagãs e uma profunda confusão espiritual. Eles eram um povo livre, mas ainda não sabiam como viver como o povo de Deus. A liberdade sem direção leva ao caos. Então, Levítico surge exatamente nesse momento, para ensinar identidade, estabelecer limites e revelar um propósito. Deus estava dizendo: vocês são diferentes. Eu os separei para mim, e é assim que vocês viverão essa nova realidade. Isso nos leva à pergunta mais importante de todas: por que Levítico foi escrito? Qual era a necessidade desse livro? O grande propósito de Levítico é responder a uma pergunta fundamental: como um Deus santo pode habitar no meio de um povo imperfeito? Veja bem, Deus não queria apenas libertar Israel do Egito e abandoná-los no deserto. O plano sempre foi habitar no meio deles. O problema é que um Deus perfeitamente santo não pode simplesmente conviver com o pecado sem que haja ordem, justiça e um caminho para a restauração. Levítico estabelece os padrões de santidade, as regras de pureza, os sacrifícios para a expiação do pecado, os princípios de convivência e os limites morais e espirituais. Não era um sistema para oprimir, mas para proteger o povo da destruição espiritual e preservar a presença de Deus no acampamento. Muitas pessoas se afastam de Levítico por causa dos sacrifícios de animais. Mas, se olharmos com atenção, os sacrifícios revelam algo extremamente profundo: o custo real do pecado. O pecado nunca foi algo pequeno aos olhos de Deus. Ele sempre exigiu reparação. Cada sacrifício que era oferecido ensinava 3 verdades poderosas para o povo. Primeiro, que o pecado tem consequências graves, e a consequência final é a morte. Segundo, que uma vida inocente era oferecida no lugar do culpado, mostrando a necessidade de substituição. E terceiro, que mesmo diante do erro, Deus sempre oferece um caminho de restauração e perdão. Mais do que isso, Levítico estava preparando o caminho para algo muito maior. Cada sacrifício apontava profeticamente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito e definitivo que tiraria o pecado do mundo.
Se pudéssemos resumir Levítico em uma única palavra, essa palavra seria santidade. O verso central do livro, que ecoa por toda a Bíblia, é: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ser santo, no contexto de Levítico, não significava ser perfeito ou sem falhas. Significava ser separado, viver diferente, pensar diferente, adorar diferente. Levítico ensina que a fé não se limita ao templo ou a rituais religiosos. Ela envolve tudo: a alimentação, as relações pessoais, o trabalho, a justiça social e o cuidado com o próximo. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, e Ele nos chama para que tudo seja dedicado a Ele. Então a pergunta que fica é: Levítico ainda tem valor para nós hoje? A resposta é um grande sim. Embora não estejamos mais debaixo da lei cerimonial, porque Cristo cumpriu tudo na cruz, os princípios espirituais de Levítico continuam vivos e extremamente relevantes. O Novo Testamento não anula Levítico, ele o cumpre e o eleva a um novo patamar. Levítico nos ensina hoje que Deus continua santo e não negocia seus padrões. Ensina que o pecado ainda nos separa de Deus e tem consequências. Ensina que a graça não elimina nossa responsabilidade, mas nos capacita a viver em santidade. E nos mostra que a obediência não é um fardo, mas uma resposta de amor a um Deus que nos amou primeiro. Cristo cumpriu os sacrifícios, mas o chamado à santidade permanece para cada um de nós. Então, o que podemos tirar de proveito prático deste livro para os nossos dias? Levítico nos chama a refletir. Como temos tratado a santidade de Deus em nossas vidas? Temos levado a sério nossa vida espiritual ou a tratamos com superficialidade? Estamos vivendo uma fé prática que transforma nosso dia a dia ou apenas uma fé religiosa de domingo? Levítico nos ensina que Deus deseja relacionamento, não apenas rituais vazios. Ele nos mostra que a verdadeira santidade começa no coração e se manifesta em nossas ações. E, acima de tudo, que Deus quer habitar conosco, não apenas ser visitado em um templo. Levítico não é um livro antigo e distante. Ele é um espelho que revela quem Deus é e quem nós somos diante dele. Um Deus santo que deseja habitar com um povo separado, ontem e hoje. E a pergunta final que este livro nos deixa é: estamos dispostos a viver a fé como Deus nos chama a viver? A santidade não é um peso, é um convite para experimentar a plenitude da presença de Deus. Isso é essência gospel. A palavra que atravessa o tempo e continua falando hoje. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada. Que Deus te abençoe.